Retrospectiva 2025, Direito Administrativo, professor Gustavo Brígido, as principais jurisprudências do ano. Muito importante a gente conseguir fechar o ano fazendo o apanhado dos principais julgados, dos principais acontecimentos e com previsibilidade antecipar aquilo que deve ser cobrado na sua prova. Falo diretamente dos estúdios grandes da cidade de Fortaleza, estado do Ceará. Mando o meu abraço para o Brasil inteiro. Ei, meu Deus do céu, 2026 já começou. Vamos junto? Vem aqui, por favor. As principais jurisprudências do ano, mas eu vou pedir licença para comentar com vocês, tá certo? Aqui, por favor, 5 de janeiro, 10 horas. Resolva sua vida financeira para sempre, tá? Super evento de lançamento. Olha a reinvenção. Perde não, tá? Segue comigo, por favor. O que eu quero trazer para vocês? Eu tenho aqui a lista dos temas que nós trabalharemos, mas antes de abordar cada um deles, olha o que eu quero comentar com vocês. Vem cá. Emenda Constitucional 138. No apagar das luzes, escute o que eu estou dizendo, no apagar das luzes de 2025, praticamente no contexto do recesso do Legislativo, vem mais uma emenda à Constituição, a emenda 138, do finalzinho de 2025, tá? Essa emenda, ela veio para alterar um dos mais importantes artigos do texto constitucional. O artigo 37, inciso 16 da Constituição, que é aquele artigo que trata da acumulação de cargos públicos. Em regra, deve ou não deve ter acumulação? Em regra, não há brecha para acumulação. Em regra, não há margem para acumulação, salvo nas hipóteses em que houver compatibilidade de horário. Deixa eu te mostrar. Vem cá. O caput do inciso 16 continua o mesmo. E vem assim. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Esta é a regra. Vou até escrever aqui para você. Vem para cá. Em regra, nós temos esta vedação. Exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. O inciso 11 é aquele que trata, do teto remuneratório. O inciso 11 trata do teto remuneratório, tá certo? O que mudou? Mudou apenas a linha B. Vamos ver como era e como passou a ser. Era possível acumular 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro cargo técnico-científico e 2 cargos de profissionais da área da saúde com as profissões devidamente regulamentadas. Como é que está? 2 cargos de professor continua igual, está aqui a mudança. A linha B. A de um cargo de professor com outro de qualquer natureza. A mudança está aqui. Com outro cargo de qualquer natureza. Você vai estabelecer aí essa novidade. Antes era cargo de professor com outro técnico científico. Isso dava uma dor de cabeça. Mas o que é um cargo técnico científico? Será que esse cargo se enquadra como cargo técnico científico? Para encerrar essa discussão, agora nós temos simplesmente um cargo de professor com outro cargo de qualquer natureza. Qual passou a ser a grande exigência, o grande requisito? Quando houver compatibilidade de horário. O cargo é de qualquer natureza, desde que haja compatibilidade. Atenção. Isso revoluciona a realidade dos servidores públicos. Você passou para qualquer concurso. Claro, se não for um concurso DE, se não for um concurso chamado dedicação exclusiva, vai ser possível a referida acumulação, tá? Se houver compatibilidade de horário. E a linha C continua a mesma. 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde. Com as profissões regulamentadas. Então, a emenda
A emenda constitucional 138 é a grande novidade, portanto. Encerrada essa introdução, quero aqui avançar com vocês, por favor. Preciso trazer a súmula 665 do STJ, embora a chamada aqui seja da retrospectiva do ano, é muito importante trazermos essa súmula, porque ela tem tudo para continuar sendo cobrada, tá certo? Essa súmula, ela é do finalzinho de 2023, mas ela ainda segue sendo muito cobrada. Eu queria começar por ela, antes de mergulhar em 2025, na retrospectiva 2025, tá bom? O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, então, por favor, muita atenção com o tema do PAD, restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato à luz dos princípios do contraditório na defesa do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, que é que eu digo aqui, não sendo possível incursão no mérito administrativo. Pessoal, em regra, portanto, não cabe controle do mérito nem do ato administrativo, nem do processo administrativo disciplinar. Nem do ato administrativo, nem do PAD, que é o processo administrativo disciplinar. Certo? Feita essa provocação, continua comigo, por gentileza. Primeiro julgado, vou lá para o começo do ano de 2025. 20 de fevereiro de 2025 é um assunto que envolve as guardas municipais. Guardas municipais podem fazer policiamento urbano, tá? Muito cuidado aqui, porque em regra, guarda municipal só exercia a chamada polícia administrativa. Aqui você ultrapassa os muros, tá certo? Só exercia a polícia administrativa. O que é que eu quero mostrar para você? Segue comigo, vamos lá. O STF decidiu que é constitucional a criação de leis pelos municípios para que guardas municipais atuem em ações de segurança urbana. Deixe isso aqui muito evidente. Por favor, guarda. Já se inscreveu no canal, deixe o seu like, comente aqui embaixo se ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, tá? Olha a tese de repercussão geral, por favor. É constitucional no âmbito dos municípios o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as atribuições de demais órgãos de segurança pública previstas no artigo 144 da Constituição, excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidos ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 7º da Constituição. O que é que eu quero lembrar? Guarda municipal agora vai além dos limites da segurança pública, tá certo? Meu abraço para Tocantins, para Palmas, Brasil inteiro conosco, hein? Conexão de uma ponta a outra. Então, por favor, que fique registrada aqui a marca inerente ao tema da segurança pública. Olha o artigo 129, inciso 7º do texto constitucional. Fui claro? E assim a gente segue avançando. Olha o que é que eu trago para você, ainda no âmbito do direito administrativo, com foco agora no chamado controle da administração pública. Tribunais de contas podem julgar prefeitos que ordenam despesas. Decide o Supremo Tribunal Federal. Espera aí. Qual é o tema central aqui em apreço? Controle da administração pública. Quero até voltar um slide aqui com você. Me dá um espaço. Vou escrever assim, ó. Vem para cá. Quando eu me reporto, a chamada do controle da administração pública. Quando eu me reporto à pauta do controle da administração pública, você divide o controle da administração pública em 3 frentes. Você tem o controle administrativo, controle legislativo, controle judicial. O controle administrativo é regido, tá certo? Meu abraço para Jacarepaguá, Rio de Janeiro,
Ô Brasil grande e maravilhoso, meu abraço para o Rio de Janeiro inteiro. Controle administrativo é regido por um princípio chamado princípio da autotutela. Autotutela, autocontrole. Controle legislativo é o controle externo. Se a pergunta central for a quem compete exercer o controle externo, a sua resposta vai ser que o controle externo fica por conta, o controle externo fica por conta do Poder Legislativo. Mas o Poder Legislativo, ele não atua sozinho. O Poder Legislativo vem com o auxílio, dos tribunais de contas, tá certo? O Poder Legislativo, segue aqui o jogo, por favor. Controle externo, coloca aqui, mais tribunais de contas. E o controle judicial é aquele regido pelo princípio da inércia. É aquele controle exercido pelo princípio da inércia. Tá bom? Um abraço, Daniel, Rio Grande do Sul. Turma, o coração do controle da administração pública, olhando para os tribunais de contas, é você entender o alcance feito dentro dessa perspectiva, sobretudo do artigo 71 da Constituição. Quando você olha para este julgado, vem para cá. O Supremo invalidou decisões que haviam derrubado punição de cortes de contas a gestores municipais. Vamos junto, vem para cá. O STF decidiu, por unanimidade, que os tribunais de contas têm competência para julgar as contas de prefeitos que acumulem a função, volta aqui, por favor, que acumulem a função de ordenadores de despesa. Para a Corte, uma vez constatadas irregularidades, é possível também condenar os gestores municipais ao pagamento de multa e à devolução do dinheiro aos cofres públicos, certo? Isto se deu no âmbito do julgamento da ADPF 982. Por favor, o que é uma ADPF? Uma ADPF é uma arguição de descumprimento. A ADPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. E quando você olha o papel dos tribunais de contas, e que eu quero pontuar com você, está aqui, a tese. A tese efetivamente estabelecida ficou assim. Os prefeitos ordenam as despesas, que ordenam as despesas têm o dever de prestar contas, seja por atuarem como responsáveis por dinheiro, os bens e valores públicos da administração, seja na eventualidade de darem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário. E, por fim, compete aos tribunais de contas, nos termos do artigo 71, inciso 2º da Constituição, o julgamento das contas de prefeitos, que atuem na qualidade de ordenadores de despesa. Qual é o coração deste julgado? Qual é o coração desta discussão? E eu queria avançar essa explicação revisitando, bota aqui, os termos do artigo 71 da Constituição, traçando o paralelo entre o inciso 1º e o inciso 2º. É papel do TCU, é papel do Tribunal de Contas da União, apreciar as contas do presidente da República, tá? E julgar as contas dos demais administradores, tá? Dos demais administradores. No entanto, normalmente cabe, em razão do paralelismo das formas, colocar ao lado do presidente a figura do governador, tá? A figura do governador, certo? E também a figura do prefeito. No entanto, por que vem a novidade? Por que o prefeito vai sair do inciso 1º para o inciso 2º? Você começa traçando um paralelo entre o perfil de contas, tá? Essas contas do inciso 1º, que são apenas apreciadas pelo Tribunal de Contas, são contas de governo. São contas, volte aqui, por favor, essas contas
são contas de governo, portanto, apreciam-se as contas de governo e se julgam as contas de gestão. As contas de gestão, tá certo? Por que os prefeitos saem de um inciso para o outro? Só sairão, eu repito aqui com clareza essa orientação, só vão sair de um inciso para outro se e somente se os prefeitos forem ordenadores de despesa. Tá bom? Tranquilo? Feitas estas considerações, o tema do Tribunal de Contas é um tema que sempre chama a nossa atenção. E eu aproveito até para lembrar o valor da súmula. Vou revisitar uma súmula vinculante aqui. Vou escrever, até botar aqui, artigo 71. Se a minha preocupação for com o inciso terceiro, você traz a súmula vinculante número 3. Por que a súmula vinculante número 3 chama a minha atenção? A súmula vinculante número 3, ela chama a minha atenção por uma razão muito simples. A súmula vinculante número 3 diz que, em regra, os processos administrativos perante o Tribunal de Contas da União têm que respeitar para a defesa contraditória, salvo se for para a concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Salvo se nos reportarmos à concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Tá certo? Segundo o STF, e eu preciso deixar isso muito claro, tá certo? Trago aqui essa chamada no tocante ao Supremo Tribunal Federal, que o ato de aposentadoria, quero até anotar isso aqui, deixa eu voltar, quero um slide em branco, tá? Eu quero um slide em branco, volta aqui. Vou escrever assim, artigo 71, inciso 3º, inciso 3º da Constituição de 88. Aqui se faz menção ao papel do TCU em relação aos atos de aposentadoria. O que eu devo lembrar? Que segundo o STF, segundo o Supremo Tribunal Federal, o ato de aposentadoria é um ato administrativo, é um ato administrativo complexo. E que depende para o seu aperfeiçoamento, certo? Depende de uma manifestação do Tribunal de Contas, certo? Bacana, muito bem. Temos que destacar com muita clareza o prazo para os tribunais de contas, para o STF, para os tribunais de contas se manifestarem, tá? Muito legal você trazer essa previsão. Ato administrativo complexo. E quanto tempo os tribunais de contas têm para se manifestar? Eu tomo nota. 5 anos. O STF, volte aqui, o STF também determinou o prazo, de 5 anos para que se desse essa manifestação. Outrora, os tribunais passavam uma década a aposentadoria sem ser concretizada, porque não se conseguia efetivamente receber de volta a devolutiva do Tribunal de Contas. O Supremo agora diz, vocês têm efetivamente o prazo máximo, vocês têm efetivamente o prazo de 5 anos para se manifestar, tá certo? Por favor, guardem essa orientação. Também quero lembrar a vocês, aqui de forma muito clara, uma jurisprudência valiosa do STF deste ano. Porque a pergunta era se as empresas públicas, se as sociedades de economia mista, se as empresas públicas, só deixar aqui no pontinho certo para a gente. Pronto. A pergunta é, e trago para cá, se as empresas públicas, coloca essa provocação,
empresas públicas, sociedades de economia mista, se elas estão ou não estão sujeitas, à falência. Em empresas públicas, sociedades de economia mista, eu deixo essa provocação para você. Falência ou não? Estão ou não? Queria até perguntar para vocês aí. Quero até que o chat se manifeste, tá? Quero até que o chat se manifeste. Empresas públicas e sociedades de economia mista estão ou não estão sujeitas à falência? A resposta é não. Até bem pouco tempo se dizia o seguinte: empresas públicas e sociedades de economia mista, vai depender aqui do objeto social. A resposta era: se prestarem serviço público, não podem falir. Se explorar a atividade econômica, estão sujeitos à falência. Agora não. Não. De forma alguma, nem de um lado nem do outro. Falência ou não, pode riscar falência, fique com o não. E o não ainda vem com uma justificativa, ainda vem com uma explicação. Independentemente do objeto social. Quando eu falo independentemente do objeto social, é porque nós podemos ter tanto a prestação de serviço público ou o exercício de atividade econômica. Tanto a prestação de serviço público, quanto o exercício de atividade econômica. Certinho? Tranquilo? Avança comigo, por favor. Ah, que maravilha! Que maravilha! Isso aqui está mais ligado. Eu trouxe um material que mescla direito administrativo com direito constitucional, tá? Então você vai aproveitando as duas listas para a sua revisão, tá certo? Ah, que maravilha! Essa aqui também serve até para o direito penal. Olha que maravilha! Celular esquecido em cena do crime pode ser usado como prova, decidiu o Supremo. Com repercussão geral, tese formulada reconhece a legalidade de provas obtidas em aparelho periciado sem autorização judicial. Pessoal, aqui cai tanto para direito constitucional quanto para direito processual penal. Assunto valiosíssimo aqui sobre a mesa. Então, guarda essas observações. Por favor, quero até te mostrar a tese em apreço. Cadê a tese? Está aqui. Está aqui. Não sei se eu tenho mais tese. Tenho. Cá, por favor. Vamos lá. A mera apreensão do aparelho celular, nos termos do artigo 6º do CPP, ou em flagrante delito, não está sujeita à reserva de jurisdição. Contudo, o acesso dos dados nele contidos, aí aqui a gente avança. Nas hipóteses de encontro fortuito de aparelho celular, o acesso aos respectivos dados para o fim exclusivo de esclarecer a autoria do fato supostamente criminoso ou de quem seja seu sócio proprietário não depende de consentimento ou de prévia decisão judicial, desde que justificada posteriormente a adoção da medida. Você guarda aí, você guarda com muita tranquilidade essa informação, tá? Aqui dialoga com a seara do direito processual penal. Tá legal? Tranquilo? Muito bem. Olha que tema bacana esse agora. Benefício criado por lei complementar pode ser revogado por lei ordinária, decidiu o Supremo Tribunal Federal. Aqui eu mesclo direito administrativo com direito constitucional, porque se coloca na tela agora para a gente uma aula prática de processo legislativo, tá? E essa aula prática de processo legislativo me remete a uma discussão muito valiosa. Existe ou não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária? A resposta é não. Nós não temos hierarquia. Se eu voltar aqui com vocês, venha para cá. Quero até que você
coloque menção ao artigo 59 da Constituição. Porque o artigo 59 da Constituição, ele vai ser assim projetado. Vou colocar aqui as espécies legislativas, coloco acima as emendas constitucionais e abaixo, vem cá, lei complementar, vem, lei ordinária, medida provisória, lei delegada, resolução e decreto legislativo. Nós só encontraremos hierarquia no tocante às emendas. As emendas estão acima e todas as outras espécies legislativas estão abaixo. E eu devo lembrar, em relação às demais, que não há hierarquia em se tratando aqui. Não há hierarquia em relação a nenhuma das de baixo, tá? Você já entendeu isso. No entanto, a grande discussão passa pela lei complementar e pela lei ordinária, tá? Vale salientar, até botar aqui, ó, lei complementar, lei ordinária, sem hierarquia. No entanto, o que nós encontramos é uma diferença de aprovação. Não, uma diferença de aprovação. Quórum. Lei complementar se aprova por maioria, vem cá, maioria absoluta. Lei ordinária por maioria simples. Lei complementar, maioria absoluta. Lei ordinária por maioria simples. Valioso esse paralelo. Mas o que esse julgado nos trouxe? O que esse julgado mostrou para nós? É que não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. No entanto, uma lei ordinária poderá revogar uma lei complementar se a lei complementar tratar de matéria ordinária. Você tem que guardar essa linha de explicação, sim. Então, quando eu espalho as diferentes espécies do processo legislativo no artigo 59, o artigo 59 ele tem espécie do processo legislativo, emendas, leis complementares, leis ordinárias, resoluções, decretos legislativos, medidas provisórias, leis delegadas. As emendas se encontram um degrau acima e todas as demais no mesmo patamar hierárquico. Certinho? Tranquilo? Razão pela qual você volta aqui para o julgado, por favor, e a tese, aqui quando tem tese, como fica bom, como esse assunto está pronto para cair na sua prova, tá? Toma nota aí, por favor. É possível a revogação ou alteração por lei ordinária de benefício instituído a servidor público por lei complementar, aí é teste de qualidade, hein, pai? Quando materialmente ordinária, observado o princípio da simetria. Então, voltando aqui para o diálogo entre o direito administrativo e o direito constitucional, eu aponto para a figura do servidor público, certo? Um benefício foi instituído a um servidor por lei complementar, tá? Mas se ela for materialmente ordinária, pode ser alterada por lei ordinária. Voltando à nossa explicação. Você tem que, em regra, a lei complementar trata da matéria reservada para tanto. Mas a lei complementar, se tratar de assunto ordinário, poderá ser alterada por lei ordinária. Transforme em observação. Quero anotar isso para você. Agora você anota assim. Em regra, lei ordinária não altera lei complementar, vírgula, salvo se a lei complementar tratar de matéria ordinária. Você entendeu? E o mesmo raciocínio se aplica para a medida provisória.
se uma medida provisória... Ah, Gustavo, um MP pode alterar uma lei complementar? Em regra, não. A menos que a lei complementar trate de matéria ordinária. Certinho? Tranquilo? Avança comigo, por favor. Olha só, uma temática envolvendo imunidades parlamentares agora, de 16 de outubro de 2025. Guardei essa informação. Estado não deve indenizar pessoas ofendidas por discursos de parlamentares, decidiu o Supremo. Você guarda essa linha e eu já coloco diante de você essencialmente a tese. Aqui, lembrando que parlamentares gozam tanto de imunidades formais quanto de imunidades materiais. Mas no que envolve as opiniões, as palavras aos votos, aqui eu me refiro especificamente à imunidade material, tá bom? E nas hipóteses em que a conduta do parlamentar extrapolar os limites da imunidade material, eventual responsabilização recairá de forma pessoal, direta e exclusiva sobre o próprio parlamentar, sob o regime, da responsabilidade civil subjetiva. Agora eu combino imunidade parlamentar com responsabilidade civil do Estado. Essa tese afasta a responsabilização civil do Estado de forma subjetiva e deixa espaço para a eventual responsabilização do servidor, do parlamentar, porque, sentido amplo, o parlamentar é um agente público e um servidor, de modo específico, podendo recair sobre ele a responsabilidade subjetiva. Aí você me pergunta qual é a diferença da responsabilidade ob para a responsabilidade subjetiva. A responsabilidade objetiva ela independe da comprovação de dolo ou de culpa e a responsabilidade subjetiva depende. E ela só pode advir a partir da chamada ação de regresso. Certinho? Tranquilo? Avança comigo, por favor. Aqui, mais de cunho tributário. O Supremo confirma que CNJ pode definir regras sobre extinção de execuções fiscais. Se você for avançar para a esfera tributária, já deixo a tese aí para você, tá? E complemento com o fato de o defensor público geral pode representar a Defensoria Pública em questões judiciais e extrajudiciais, dialogando com as chamadas funções essenciais à justiça. O material está super completo para vocês, tá? Espero que vocês desfrutem. Também tem mais um aqui. Supremo nega a possibilidade de candidaturas sem filiação. Não admitimos candidaturas avulsas. Aqui é já beirando para o direito constitucional eleitoral. Gustavo, como é que eu lido com essas atualizações jurisprudenciais? Sai o edital, quais as disciplinas estão sobre a mesa, e aí você vai visitar o arcabouço de julgados, tanto do STF quanto do STJ. Tranquilo? Fim de ano, renovação das promessas, das expectativas, e cada um de vocês apostando muita coisa no ano de 2026. Mas é muito natural que vocês questionem por que as coisas não deram certo até aqui, ou vocês acham que as coisas não estão dando certo. Às vezes vocês querem que as conquistas cheguem em um momento que a gente não está nem preparado para dar conta da graça. Mantenhamos a performance, olha a continuidade, para que você tenha aqui uma perspectiva de resultado efetivo. É muito difícil continuar. Começar a estudar para concurso, muita gente começa. O difícil é permanecer, é manter-se firme na jornada. Vocês não estão sozinhos. Equipe maravilhosa do GRAN com vocês, mas, sobretudo, até aqui o Senhor nos ajudou. Ele não haverá de faltar. Eu acredito que a conquista vem para quem não desiste. Mantenha-se de pé, firme. Não estou dizendo que as oscilações não vêm, as oscilações vêm. Mas eu acredito que a hora da graça se cumpre nem antes e nem depois, na hora certa. Beijo no coração, feliz ano novo, boas festas.